Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Meu nome é Marco Fontana, sou monitor da disciplina de IPC2 e acadêmico da turma 155. Vamos falar hoje sobre revisão sistemática. Vem comigo. Vamos direto ao ponto. O que é a revisão sistemática? É um estudo secundário que revisa a literatura científica de estudos primários de maneira sistemática, ou seja, com alto rigor científico, para avaliar as evidências disponíveis sobre um tema específico. Dizendo isso em outras palavras, a revisão sistemática é um delineamento de estudo que reúne e analisa estudos primários, como caso-controle, coorte, ensaio clínico randomizado, gerando uma síntese de informações com alto nível de evidência científica. Vamos ver mais adiante sobre isso. Temos aqui o que eu chamei de pilares da revisão sistemática. São 4 itens fundamentais de serem pensados no momento de se elaborar uma revisão sistemática. Em primeiro lugar, temos o P, que simboliza a população ou problema estudado. Muito importante ser específico em delimitar qual é a população da sua revisão sistemática, qual é a população desse estudo. Muito importante também determinar qual é a intervenção que será estudada, que é simbolizado pela letra I. Além disso, é importante ter uma referência, um controle, para se comparar com essa intervenção. Por fim, o que a gente mais deseja saber com esse estudo é quais são os desfechos ao comparar a intervenção com o controle. O desfecho é simbolizado pela letra O devido à origem da sigla ser do inglês, portanto, outcome. Se tudo ainda lhe pareceu um pouco confuso, vamos a um exemplo. Temos aqui um exemplo de um possível tema de revisão sistemática. O nosso P, que representa a população, são pacientes com insuficiência cardíaca congestiva grau 2. Percebam a especificidade desse grupo, delimitado qual doença será estudada e inclusive qual grau dessa doença. Então temos aqui uma população muito bem delimitada para esse estudo. Em seguida, falamos sobre a intervenção. Qual a intervenção desse estudo? É um tratamento com inibidor de enzima conversora de angiotensina, um tratamento com IECA. Como controle, vamos usar pacientes apenas em monitoramento ambulatorial, que não receberão nenhuma farmacoterapia. Por fim, queremos analisar o desfecho de número de internações por descompensação da insuficiência cardíaca. Será que o grupo intervenção teve mais, menos ou igual número de internações em relação ao grupo controle, que não recebeu esse tipo de tratamento? Agora deparamos-nos com essa pirâmide de evidência científica. Percebam que vários dos estudos primários estão aqui listados: ensaio clínico randomizado, estudo de coorte, estudo caso-controle, estudo transversal, cada um deles com seu relativo nível de evidência científica, sendo que o mais alto deles, entre os estudos primários, é um ensaio clínico randomizado controlado, um estudo de alta evidência científica. Mas também, com alta evidência, um pouco menor do que o ensaio clínico, temos o estudo de coorte, que é um estudo prospectivo, que será abordado em outro vídeo, assim como o estudo caso-controle, que também será abordado nessa série de vídeos sobre delineamentos de estudos. No nosso caso aqui, nós estamos falando sobre a revisão sistemática. Percebam que estamos no ápice da evidência científica. É a reunião de dados de estudos de base, como eu disse lá no início dessa apresentação, que traz consigo uma alta evidência científica, portanto, fornecerá um embasamento muito grande, inclusive para políticas públicas, para determinação de condutas médicas, de diagnósticos, tratamentos, enfim. É um tipo de estudo de extrema relevância no ambiente acadêmico. Para reforçar a importância da revisão sistemática nesse contexto acadêmico-científico, trouxe aqui essa tabela que correlaciona grau de recomendação médica com nível de evidência científica. Isso válido para estudos relacionados a tratamento, prognóstico, diagnóstico. Percebam que há uma íntima correlação entre grau de recomendação com nível de evidência, o que faz todo sentido. Um alto nível de evidência científica nos traz uma informação de confiança. A gente tem confiança em fornecer uma recomendação sobre um determinado tratamento, sobre um determinado método diagnóstico. Portanto, temos aqui que o mais alto nível de evidência científica, o nível 1A, ele está sempre correlacionado com revisões sistemáticas. Mas não são qualquer tipo de revisão sistemática.
Lembrem que a revisão sistemática ela pode partir de estudos de base como o caso-controle, como o estudo de coorte. Nesse caso, percebam que, por exemplo, na coluna de tratamento, a revisão sistemática que traz o mais alto nível de evidência científica é a revisão sistemática que se baseia em estudos de ensaio clínicos controlados randomizados, o que, de novo, faz todo sentido. Lembrem da pirâmide que acabamos de mostrar? Que dentre os estudos primários, o que trazia o maior nível de evidência científica eram justamente os ensaios clínicos controlados randomizados. Portanto, fazer uma revisão sistemática, que já seria aí um estudo secundário, que reuniria essas informações de estudo de base. Se reunimos informações com mais alto nível de evidência científica, estamos fazendo um compilado de altíssima credibilidade, uma informação muito útil, com alto nível de evidência, que pode trazer fortes recomendações médicas. O mesmo é válido para estudos de revisões sistemáticas relacionados a estudos prognósticos, a estudos diagnósticos. Temos aqui a informação específica para cada um deles. Eu gostaria de completar mostrando essa outra parte da tabela. Temos aqui estudos com menores níveis de evidência científica, portanto, implicam recomendações de menor grau, porém são estudos de grande importância no ambiente científico e que são frequentemente realizados. Esses estudos vão ser abordados, como já falado anteriormente, pelos outros monitores, pelos meus colegas, em outros vídeos. Aqui nós vamos falar sobre a revisão sistemática. O que eu gostaria de destacar para vocês é que a revisão sistemática ela traz um resultado de maior confiabilidade, de maior evidência científica se comparado a um único estudo, o que faz todo sentido. Ela reúne mais informações sobre o mesmo tema, ela reúne o que vários estudos mostraram sobre aquele assunto, porém ela fica limitada a esse modelo de estudo. Ela traz uma informação que tem um nível de evidência científica maior do que um único estudo, porém não tão maior assim. Para ficar mais claro, vamos aos detalhes aqui na tabela mesmo. Percebam aqui no nível de evidência científica 2B, logo ao lado, na coluna de estudos relacionados a tratamento, temos o estudo de coorte. Então, o estudo de coorte ele confere um nível de evidência científica 2B. Logo acima, temos o nível de evidência científica 2A, que é um nível maior, que é relacionado à revisão sistemática dos próprios estudos de coorte. É isso que eu estava dizendo. Essa reunião de estudos, reunião desses dados dos estudos de coorte confere maior nível de evidência científica sobre esse determinado tema estudado, porém ele fica limitado ao próprio nível de evidência associado ao modelo de estudo, ao delineamento dos estudos de coorte. Perceba que de maneira semelhante acontece no nível 3B, que é o nível de evidência científica compatível com os estudos caso-controle, e logo acima temos o nível de evidência científica 3A, que é a revisão sistemática cujo material de base, os estudos primários utilizados, são os estudos com delineamento caso-controle. Caminhando para o fim, vamos falar agora sobre vantagens e desvantagens da revisão sistemática. Felizmente, esse é um delineamento de estudo que possui uma grande vantagem, que é o baixo custo para a realização. Normalmente depende de um computador com acesso à internet para que se consiga os artigos de base, mas, por outro lado, exige grande esforço e dedicação para analisar extensivamente e exaustivamente os artigos científicos disponíveis. Em alguns casos, pode oferecer alguns gastos monetários de fato, como, por exemplo, com a aquisição de softwares para a gestão desses dados, desses artigos e organização desses artigos. Em alguns casos, é possível encontrar artigos que são com acesso limitado, muitas vezes são artigos pagos, então é possível que se tenha um gasto com acesso a artigos científicos. E também um possível gasto seria com a tradução de artigos que sejam publicados em línguas não familiarizadas para os revisores. Mas são gastos em geral baixos, principalmente se comparados com os gastos para aquisição de aparelhos, de trabalho em campo, que acontecem nos outros delineamentos de estudos primários. Além disso, é um tipo de estudo, um delineamento de estudo, que oferece um alto nível de evidência científica, o que a gente vem discutindo durante toda a apresentação. Isso é uma grande vantagem para a revisão sistemática. Inclusive, pode definir políticas públicas, principalmente no caso das revisões sistemáticas que oferecem aqueles níveis de evidência 1A,
por exemplo, e acaba sendo uma síntese de informações, o que é uma grande vantagem. Você pode ter acesso direto a uma informação já organizada, que é a síntese de informações que vários artigos trouxeram de uma forma criteriosamente analisada e sistematicamente organizada para o leitor. E, por fim, oferece uma vantagem que é de definir as áreas que são necessários mais estudos. Muitas vezes é, inclusive, inviável de se fazer uma revisão sistemática em uma determinada área pela carência de estudos de base naquele assunto. Portanto, a revisão sistemática ela também possui essa vantagem de indicar áreas com possíveis déficits de estudos sobre aquela temática. Olha, eu tenho que admitir que é mais difícil definir as desvantagens de uma revisão sistemática, mas eu consegui selecionar 4 delas aqui e deixei logo na primeira posição a principal e que vocês devem ficar mais atentos. A revisão sistemática ela é bastante dependente da qualidade dos estudos de base que ela utiliza. Portanto, os organizadores de uma revisão sistemática têm que estar intensamente atentos aos artigos que usarão como estudos primários para sua revisão sistemática. Porque um determinado artigo pode estar com um método equivocado, pode estar com todo o trabalho completamente enviesado, portanto, os resultados desse artigo podem impactar de maneira muito negativa no resultado final de uma revisão sistemática. Então, esse é o ponto crucial que é a principal desvantagem que deve despertar muita atenção de quem prepara e realiza uma revisão sistemática. Além disso, uma outra desvantagem é o longo tempo de execução. Isso não é tão válido para grupos mais experientes, que conseguem rapidamente organizar e selecionar os artigos. Mas, para nós, como acadêmicos, que estamos ingressando nesse mundo da pesquisa, é sim uma tarefa que exige ler diversos artigos, procurar pelos relacionados de fato com o tema. Há estratégias para isso, ferramentas de pesquisa. Convido vocês a conversarem com um bibliotecário, que é quem nos auxilia a fazer essa seleção dos artigos. Mas tenham em mente que fazer uma revisão sistemática é muito trabalhoso, como eu coloquei aqui no item 4, um extenso trabalho intelectual é exigido, e além disso, um longo tempo de execução. Por fim, temos aqui a necessidade de ser realizada num grupo com pelo menos 2 revisores, o que pode nem lá ser uma grande desvantagem, mas que talvez pode ser uma limitação. Me despeço de vocês, dizendo muito obrigado por prestigiarem esse conteúdo até aqui. Deixo à disposição o meu e-mail para caso tenha alguma dúvida e desejo sucesso a vocês na disciplina. Um grande abraço.